Eu consigo fazer isso sozinho. O menino descobriu a chave oculta que surpreendeu o milionário. Miguel, um garoto de apenas 12 anos, olhava pela janela do sótão, enquanto o sol se punha atrás das vastas plantações de milho e soja que cercavam sua pequena cidade. A luz dourada iluminava o rosto sonhador do menino, que pulsava com a energia da curiosidade. Desde pequeno, ele sempre se destacou por um talento especial: a tecnologia. Com pedaços de eletrônicos jogados fora por seus vizinhos, criava pequenos gadgets que deixavam os adultos perplexos. Mas, mesmo envolto em circuitos e telas, havia um peso em seu peito. A pressão de sua família, que queria que ele fosse mais do que um agricultor. Dona Alice, sua avó, sempre havia sido seu apoio incondicional. Enquanto contava histórias sobre como a agricultura moldou suas vidas, Miguel sonhava com um futuro diferente, um que pudesse ajudar os pequenos agricultores da sua comunidade a se conectarem e prosperarem. Mas em cada conversa na Feira Livre, ele ouvia a frustração dos seus conterrâneos sendo ignorados. O milionário senhor Eduardo, com sua frieza, investia em escolas particulares, mas fechava os olhos para as necessidades das famílias que trabalhavam na terra. Se eu pudesse fazer algo, pensou Miguel. E foi assim, sentado em seu sótão, cercado por caixas e ferramentas, que ele decidiu criar um aplicativo que conectasse pequenos agricultores, permitindo que trocassem dicas e recursos. Mas o medo do fracasso o consumia. Certa noite, enquanto Dona Alice preparava um bolinho de chuva, ele se lembrou de suas palavras. A simplicidade da nossa vida é rica. Nunca desista do que acredita. Com a determinação renovada, Miguel encontrou coragem para apresentar seu projeto durante um evento de tecnologia na cidade. Aquela seria a chance de mostrar aos investidores locais o que sua ideia poderia trazer. Mas ao encarar os sorrisos céticos e os olhares indiferentes, seu coração afundou. A raiva e a indignação fervilhavam dentro dele, mas também uma chama de determinação. Eu não posso desistir agora, sua mente gritava. Com o apoio de Dona Alice, Miguel trabalhou dia e noite, refinando seu aplicativo em segredo. Ele sonhava com o dia em que poderia finalmente provar o seu valor a todos que duvidaram. Quando conseguiu uma reunião com o Sr. Eduardo, sabia que era sua última chance. Com a voz trêmula, mas firme, apresentou seu projeto. O olhar do milionário começou a mudar, mas antes que a conversa pudesse se desenrolar, o telefone dele tocou, interrompendo o momento. Miguel sentiu um frio na barriga. Agora tudo pode mudar, pensou, olhando nos olhos do Sr. Eduardo. O que seria daquele telefonema? O futuro de seu sonho e de sua comunidade estava em jogo, e as próximas palavras poderiam decidir sua sorte. O ambiente estava tenso, as expectativas elevadas. O que aconteceria a seguir? Miguel respirou fundo, decidido a não deixar essa oportunidade escapar. O olhar de Miguel se fixou no Sr. Eduardo enquanto ele atendia o telefone. A expressão dura do investidor se desfez em um semblante de urgência. A conversa se desenrolava em murmúrios apressados e Miguel não podia deixar de sentir seu coração acelerar em um misto de ansiedade e esperança. Por favor, não seja algo ruim, repetia para si mesmo, tentando manter a calma. Um dos assistentes do Sr. Eduardo, um homem alto e magro, que parecia estar sempre à sombra do milionário, observava Miguel com um olhar de curiosidade. Ele parecia perceber a tensão no ar, e mesmo sem dizer nada, suas expressões transmitiam a história de um jovem decidido, batalhando por seus sonhos em um mundo que muitas vezes não dá valor à coragem. Esse é o momento que eu esperei a vida inteira, pensou Miguel, sentindo a pressão crescendo. Finalmente, após o que pareceram horas, o Sr. Eduardo desligou o telefone. Ele respirou fundo, um misto de surpresa e alívio estampado em seu rosto. Miguel tomou isso como um sinal. Você estava dizendo, Sr. Eduardo? Sua voz soou mais firme do que ele esperava.
Desculpe pela interrupção, Miguel. O milionário fez uma pausa, parecendo pesar cada palavra. Acabo de receber notícias de um projeto de sustentabilidade nas redondezas. Estão pedindo financiamento e isso pode ser uma concorrência para o que você apresentou. Mesmo com o peso da competição, Miguel sentiu uma centelha de esperança. Talvez, se ele ouvir a minha ideia de novo, possa mudar de ideia, concluiu em seu interior. Muitos deles acham que a tecnologia é um luxo ou um jogo de criança. Mas você tem razão. Ela pode mudar as vidas dos agricultores. Talvez juntos possamos fazer isso funcionar. As palavras do Sr. Eduardo soaram como música para os ouvidos de Miguel. Ele sorriu, preenchido por um otimismo renovado. Ambos se interessavam por algo maior, a transformação da comunidade. Sei que poderíamos fazer algo incrível se uníssemos esforços, disse Miguel, já fazendo planos na mente. A empolgação transbordava e seu coração pulsava no ritmo das ideias que trovejam por sua cabeça. Eles poderiam levar a conexão entre os agricultores a níveis que Miguel nunca sonhou. Porém, o Sr. Eduardo pareceu hesitar. Se eu colocar um investimento em seu aplicativo, terá que lidar com a dureza das negociações, e não posso garantir que todos os meus colegas investidores pensarão como eu. A sinceridade da proposta era clara, e ainda assim uma nuvem de incerteza se formou. Você tem certeza de que quer se arriscar, garoto? Isso pode significar muito para a sua vida. Miguel ponderou por um instante. Cada fibra do seu ser pulsava com a vontade de dar o passo à frente e abraçar o desafio. Ele sabia que tinha que arriscar. Estou pronto. É isso que quero. Fazer a diferença para as famílias que dependem dessa terra e da fé que elas têm no futuro. O olhar desafiante de Miguel encontrou o do milionário, e ambos souberam que estavam à beira de algo grandioso. Então, o telefone do Sr. Eduardo tocou novamente, quebrando a conexão momentânea entre eles. Ao atender, um olhar de preocupação surgiu em seu rosto. Era sua esposa. Algo sério? O tal contrato que ele mencionara poderia estar em perigo? Miguel não conseguiu evitar sentir que o destino da reunião novamente ia mudar. O que será agora? Se perguntou, com a adrenalina disparando novamente. E assim, a história de Miguel e o investimento do Sr. Eduardo estavam mais interligados do que nunca. Um novo desafio estava prestes a surgir, e apenas o próximo ato diria se as sementes da transformação seriam realmente plantadas ou se mais um ciclo de incerteza se iniciaria. O futuro era uma incógnita. E Miguel estava prestes a descobrir que, para conquistar seus sonhos, algumas verdades às vezes vão além da tecnologia. O que o telefonema traria? Miguel observava cada movimento do Sr. Eduardo enquanto ele conversava ao telefone. A inquietação no ar era palpável, e o jovem ficou em silêncio, seu coração pulsando em um ritmo frenético. Ele se perguntava se sua chance de fazer a diferença estava sendo ameaçada. O que será tão urgente assim? Pensou, tentando se concentrar no que estava por vir. Após alguns minutos que pareciam uma eternidade, o Sr. Eduardo desligou o telefone e seu olhar, antes preocupado, agora metia-se à mistura de determinação e inquietação. Miguel percebia que as emoções do investidor eram sintoma de algo maior. Miguel, começou o Sr. Eduardo, com a voz firme, mas carregada de um peso mais profundo do que antes. As coisas mudaram do que eu planejava. Essa ideia do projeto de sustentabilidade é impactante, mas há um problema. O concorrente é mais forte do que imaginávamos. A frustração brotou no peito de Miguel. Sentiu-se como se estivesse numa montanha-russa emocional. O entusiasmo pela parceria rapidamente se transformando em um novo temor. Então, tudo o que eu fiz, tudo o que eu preparei, é em vão. Ele não conseguiu esconder a desilusão em seu olhar. O Sr. Eduardo pareceu perceber a mudança de ânimo de Miguel. Calma, não estou dizendo que está tudo acabado. O que precisamos é de um plano mais audacioso. Temos que nos destacar, ter uma estratégia diferenciada e rápido.
O jovem sentiu que as palavras do empresário o chamavam para um desafio maior. Algo dentro dele se acendeu. Eu posso fazer isso. Eu consigo! Miguel exclamou quase sem pensar. Essa afirmação, inicialmente um grito interno, agora saía da sua boca como um mantra de determinação. O olhar do Sr. Eduardo se iluminou, como se visse uma centelha de esperança ressurgir ali. Então, você tem uma ideia? Indagou, a curiosidade começando a tomar o lugar da preocupação. Miguel respirou fundo e começou a falar. Se conseguirmos provar na prática como a nossa tecnologia pode transformar a vida das pessoas, ganharemos a confiança não apenas dos investidores, mas também dos agricultores. Poderíamos agendar uma demonstração real, mostrando a eles o impacto que podemos gerar. A cada palavra sua animação crescia, e com isso a energia na sala mudava. O Sr. Eduardo cruzou os braços pensativo. Isso é audacioso, Miguel, mas também é arriscado. Você está disposto a arriscar tudo para fazer essa demonstração, para ir a campo e lutar a batalha de verdade? Estou. Nem que eu tenha que ir a pé para cada fazenda. Vou fazer isso acontecer. Eles precisam ver o que a tecnologia pode fazer. A convicção nas palavras de Miguel era contagiante, e nesse momento o empresário soube que talvez o jovem tivesse algo que ele mesmo não tinha previsto. Coragem indomável. Ok, então, vamos em frente com isso. Ele sorriu, visivelmente mais relaxado. Você tem um prazo, e é curto. Começaremos a coordenar isso imediatamente. Miguel sentiu um misto de alegria e ansiedade. A ideia de ser ele a responsável por mostrar um futuro melhor para tantas famílias o enchia de emoção. No entanto, a pressão de fazer tudo dar certo era pesada. Conforme se preparavam para o desafio, a tensão no ar ainda era palpável. Miguel sabia que as próximas semanas seriam cruciais e que todos os olhos estariam sobre ele. O telefone de Eduardo tocou uma última vez. Sim, eu entendi. Sim, estarei lá, ele dizia, enquanto Miguel escutava atento. Um nó se formou no estômago do jovem. O que mais poderia surgir dessa conversa? O que poderia ser mais sério do que tudo o que já havia acontecido? Assim que o empresário desligou, Miguel não pôde conter sua curiosidade. Senhor Eduardo, quem era? O rosto do investidor tornou-se sério mais uma vez. O que eu soube agora pode impactar todo o nosso plano. Um desafio inesperado está surgindo e precisamos estar prontos. Miguel encarou o homem à sua frente, a adrenalina correndo em suas veias. Então, estamos realmente prontos? Juntos, eles se preparavam para um novo caminho a seguir, e Miguel sabia que isso era apenas o começo de uma jornada que mudaria suas vidas. O que seria essa nova reviravolta? O futuro estava prestes a desvelar suas surpresas. Miguel não conseguia parar de pensar nas palavras do Sr. Eduardo. O desafio inesperado havia acendido uma faísca dentro dele. A sensação de ansiedade misturava-se com um impulso incontrolável. E se isso for uma oportunidade? Ele refletiu. Era um dilema que o deixava inquieto, e sua mente voava entre possibilidades, ideias e a pressão avassaladora de fazer tudo dar certo. No dia seguinte, a tensão no escritório era palpável. Miguel chegou cedo, ainda com a adrenalina correndo nas veias. Ouvia o barulho do teclado de Eduardo enquanto ele revisava documentos. Miguel sabia que não podia perder tempo, era hora de agir. Ele respirou fundo e pediu uma reunião urgente com a equipe. Estamos prestes a enfrentar uma disputa feroz, começou Miguel, sentindo seu peito apertar. Mas, e se transformássemos esse obstáculo em nossa vantagem? O que se os nossos concorrentes deixarem escapar a oportunidade de se conectar verdadeiramente com os agricultores? Ele olhou nos rostos atentos de seus colegas. O clima na sala mudou, e um leve murmúrio de otimismo começou a preencher o ambiente. Precisamos não só de uma demonstração, precisamos de uma verdadeira experiência. Vamos até as fazendas, conhecer os agricultores, escutar as histórias deles. Mostrar que estamos aqui para ajudar.
A determinação na voz de Miguel era palpável e conquistou a atenção de todos. Uma jovem chamada Clara, que sempre havia sido cética em relação às suas ideias, levantou a mão. E se os agricultores não estiverem abertos a isso? Pode ser um grande risco perdermos tempo e recursos. Miguel sorriu, lembrando-se de como ele mesmo havia duvidado a princípio. Se não arriscarmos, já estamos perdidos. Eles precisam ver que não estamos apenas vendendo tecnologia, mas entregando esperança e transformação. O clima na sala mudou. A ideia começou a florescer, como uma planta resistente no solo árido. O entusiasmo crescia em torno deles, e Miguel viu ali a energia coletiva que poderia mover montanhas. Vamos montar uma equipe que vá com vocês. Precisamos de apoio para que a comunicação flua e a mensagem seja passável, sugeriu Eduardo, agora contagiado pela paixão de Miguel. As semanas seguintes foram um turbilhão. A equipe se organizou apenas em torno de um sonho: conectar-se com as comunidades, os agricultores e mostrar que a tecnologia poderia realmente fazer a diferença. Miguel passava horas organizando visitas e em cada encontro levava consigo não só a apresentação, mas também a esperança de um futuro melhor. Ele estava em cada fazenda, seu coração batendo forte a cada nova história, cada novo olhar encorajador. Mas enquanto a equipe avançava, um e-mail inesperado chegou à caixa de entrada. Provindo de um rival de negócios, era uma proposta de parceria que poderia comprometer tudo aquilo pelo que Miguel e sua equipe estavam lutando. Estamos a poucos dias de uma demonstração que pode mudar o jogo, pensou Miguel, seu coração perdendo o compasso. Ele olhou para o documento, a mente girando em torno das repercussões. O que fazer? Devo abrir essa porta ou mantê-la fechada? A dúvida começava a corroer a confiança construída em semanas. Com os dias contados, ele percebeu que precisava decidir rapidamente. O que ele iria priorizar? Tornar-se parte do sistema já estabelecido ou lutar pela visão que acreditava? E mais importante, ele tinha coragem suficiente para desafiar a si mesmo novamente, quando tudo parecia finalmente estar dando certo. A pergunta pairava no ar. O futuro ainda estava em aberto, e a tensão entre o que é seguro e o que é certo tornava-se cada vez mais intensa. Que escolha Miguel faria? A resposta estava prestes a ser revelada. Miguel sentou-se na cadeira, a proposta de parceria ainda aberta em sua frente. O contraste entre a proposta suculenta e os princípios que havia construído em torno de sua missão o fazia sentir como se estivesse em uma encruzilhada. A luz densa do escritório parecia pesar sobre ele, como se cada luminar o observasse com expectativa. Com um movimento rápido, ele fechou a tela do computador, decidindo que não podia deixar que a dúvida o dominasse. Reuniu a equipe no dia seguinte, o coração batendo acelerado. As vozes ecoavam pela sala, enquanto todos comentavam sobre as visitas, sobre as histórias dos agricultores que tantos inspiraram. Miguel sorriu ao ver o entusiasmo refletido nos rostos deles, mas sabia que precisava ser honesto. Pessoal, temos uma escolha difícil pela frente, começou ele com a voz firme. Recebi uma proposta de uma empresa rival. Eles querem que nos unamos. Os murmúrios se intensificaram e Miguel viu os rostos de seus colegas se contorcerem em preocupação. A proposta é boa, leva dinheiro e suporte, mas isso comprometeria tudo o que temos lutado para construir junto com os agricultores. Nossa conexão verdadeira e genuína. Ele pausou, absorvendo a tensão e a expectativa no ar. Eduardo foi o primeiro a falar. Miguel, nós acreditamos no que você está fazendo, o que faz por nós e por eles, mas e se a parceria oferecer uma estrutura melhor para crescermos? Crescemos de que forma? Miguel não conseguiu evitar o tom indignado. Só seremos mais um no mercado. Precisamos ser diferentes. Precisamos mostrar aos agricultores que estamos aqui para conhecer, entender e lutar por eles, não só para vender.
Clara, a cética, levantou a mão novamente. Mas e se essa for a única chance que temos? Não podemos desconsiderar uma oportunidade de crescimento, mesmo que isso signifique fazer algumas concessões. Miguel olhou para ela fixamente. Uma ideia brilhava em sua mente, uma solução inesperada. Ele se lembrou de uma antiga técnica sobre como transformar o medo em inspiração. E se nós usássemos essa proposta como combustível? Ou seja, podemos entrar em contato com eles, mas dentro de nossas regras. O que podemos oferecer que seja mais respeitoso? Como podemos mostrar que a autenticidade é a chave? Silêncio tomou conta da sala, à medida que a ideia penetrava. Uma jovem da equipe, Júlia, hesitou por um momento antes de murmurar com uma voz que se tornava firme. Podemos fazer uma apresentação que mostre não apenas nossa tecnologia, mas o impacto emocional que estamos causando nas vidas dos agricultores. Podemos usar a proposta deles para nos promover e abrir diálogos, sem perder a essência. A cada palavra dela, Miguel sentia o ânimo renascer. A equipe começou a discutir estratégias. A energia do grupo mudara. Eram faces decididas, inspiradas por um propósito. Ele percebeu que, ao invés de ver a proposta como uma ameaça, poderia transformá-la em um trampolim para algo maior. Com o plano em andamento, Miguel nunca se sentira tão seguro ao mesmo tempo que ansioso. A ligação com o rival foi estabelecida. Vamos mostrar a eles quem somos, ele disse a si mesmo. Ele confiava que a paixão e a autenticidade da equipe seriam mais do que suficientes. Nos dias seguintes, enquanto os preparativos para a apresentação aconteciam freneticamente, Miguel não conseguia tirar da cabeça a questão do que realmente significava lutar por seus princípios. Ele sabia que, por mais que quisesse agradar a todos, não podia abrir mão de seu propósito. O dia da apresentação chegou. Com o coração a mil, Miguel subiu ao palco. Sua mão tremia levemente enquanto segurava os papéis, mas a determinação tomou conta de seu espírito. E assim, diante de uma plateia atenta, ele se preparou para fazer a apresentação mais importante da sua vida. E no fundo de sua mente, uma pergunta ressoava. Conseguiria transmitir a essa audiência o que significava o verdadeiro valor da conexão com o agricultor? O peso estava em seus ombros. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Miguel respirou fundo e olhou para a plateia. Os rostos eram uma mescla de curiosidade e expectativa. Ele podia sentir o coração acelerado, pulsando como um tambor em seu peito. A luz dos refletores o iluminava, mas ele buscou no fundo dos olhos das pessoas ali, a razão pela qual estava ali, o motivo pelo qual se levantava todas as manhãs, sem saber se a luta valeria a pena. Enquanto abrindo a apresentação, as palavras começaram a fluir. Ele compartilhou histórias de agricultores que conheceu, suas lutas, suas alegrias. Ao descrever o sorriso de Dona Neide, que colhia frutas que havia plantado com suas próprias mãos, Miguel viu lágrimas de emoção nos olhos de algumas pessoas da plateia. Ele estava tocando em algo profundo. A conexão estava sendo estabelecida, mesmo em um ambiente corporativo. Miguel sentiu a energia se transformar. A proposta da empresa rival começou a parecer um instrumento, não uma ameaça. Ele poderia lutar para manter aquilo pelo qual sempre batalhou. Nossa missão não é simplesmente vender produtos, é transformar vidas. E estamos aqui para mostrar que a verdadeira força vem do respeito e da parceria com os agricultores. Ele viu rostos de sorrisos encorajadores no público. As mentes começaram a mudar. As palavras se tornaram mais intensas. Ele e a equipe mostraram dados, resultados e, principalmente, a paixão genuína pelo que faziam. Miguel sentiu-se um maestro, regendo uma sinfonia, onde cada nota expressava amor e comprometimento. À medida que a apresentação avançava, ele trouxe para o debate os desafios que enfrentavam: a burocracia,
as dificuldades de acesso ao mercado e a falta de recursos. Era alucinante perceber que aquelas dificuldades, outrora uma barreira, agora estavam sendo vistas como oportunidades para criar algo revolucionário. Miguel olhou mais uma vez para a plateia. Ele se permitiu um sorriso largo antes de falar. Se vendermos apenas produtos, quem somos nós? Precisamos ser mais do que isso. Vamos oferecer uma parceria verdadeira aos agricultores, uma aliança de respeito mútuo. É isso que a nossa empresa pode fazer. Ele escutou um sussurro. As pessoas estavam realmente levando a sério suas palavras. O clima da sala tinha mudado. Quando ele terminou, o público estava em pé, aplaudindo com entusiasmo. Não eram só aplausos vazios, eram aplausos que repercutiam com emoção real. O sentimento coletivo de esperança estava quase palpável, mas no fundo do coração, ele sabia que a batalha ainda não estava vencida. Enquanto Miguel deixava o palco, um grupo do rival se aproximou. Suas expressões eram indecifráveis. Um deles, um homem de terno impecável, olhou fixamente nos olhos de Miguel e disse: "Você me surpreendeu, garoto. O que você tem em mente?" Você poderia sentir a tensão no ar. A pergunta pairava, cheia de possibilidades e temores. Miguel percebeu que não era apenas uma questão de proposta. Era um convite para um diálogo, uma chance de provar sua visão. E havia ainda um risco ali, uma incerteza que poderia mudar tudo. Ele respirou fundo e respondeu: "Temos muito a discutir, mas o primeiro passo é entender que respeito é a base para qualquer parceria." Enquanto se afastava, um peso na sua consciência começou a surgir. Havia uma possibilidade real de que aquilo não fosse só uma conversa de negócios, mas uma chance de mudar a forma de atuação no mercado. Contudo, a dúvida se instalou. Até onde ele estaria disposto a ir para proteger seus princípios? E seria essa conversa o começo de uma nova jornada? Faltava algo, e o coração de Miguel batia forte. Ele não sabia o que o aguardava, mas havia uma pergunta inquietante ecoando em sua mente. Seria realmente possível equilibrar sonhos com a dura realidade do mercado? A resposta ainda estava por vir, e com ela, o destino de muitos estaria em suas mãos. Miguel caminhou para fora do auditório, o eco dos aplausos ainda ressoando em seus ouvidos. Ouvia comentários e risadas, mas seu coração ainda estava acelerado pela conversa inesperada que acabara de ter. A energia da sala o havia elevado, mas a realidade do mundo corporativo estava diante dele como uma sombra sutil e constante. Ele caminhou pelos corredores do prédio perdido em pensamentos. A imagem do homem de terno o perseguia, como um enigma a ser desvendado. "O que ele realmente quer?" Miguel murmurou, sem notar que suas mãos estavam firmes em punhos. O orgulho havia brotado nele, mas logo a insegurança voltou. Ele sabia que a reunião era uma oportunidade, mas até onde iria para aproveitá-la, sem se perder em seus valores? Ao chegar ao escritório, sentou-se à sua mesa. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, mas não conseguia focar. Olhou para o quadro de recados, onde fotos de agricultores, sorrisos e suas histórias de superação estavam coladas. "Essas pessoas precisam de mim", pensou. Miguel buscou conforto em sua missão, mas a realidade era mais complexa. A proposta de seu rival poderia significar um novo caminho de crescimento e inovação. Mas qual o preço a pagar por isso? Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Era Luana, sua colega e amiga. Ela tinha uma expressão preocupada. "Miguel, você está bem? A apresentação foi incrível, mas pela sua cara, parece que ainda está em outro lugar." Ele forçou um sorriso. "Estou pensando nas consequências disso tudo. A proposta que vi não é simples. Pode ser um caminho real para o crescimento, mas você não quer perder a essência, certo?" Luana completou, sentando-se ao seu lado. "Eu vi como você tocou as pessoas lá. Esse é o seu diferencial.
Não deixe que interesses financeiros ofusquem sua visão. Aquelas palavras ressoaram em Miguel. Ele sabia que precisava enfrentar a conversa com o rival. Porém, enquanto pensava nisso, uma ideia começou a germinar em sua mente. E se ele conseguisse reunir todos os agricultores? E se formassem uma grande cooperativa? A força coletiva poderia mudar o jogo. Luana, e se fizermos uma reunião com todos eles? Precisamos mostrar nosso valor e que eles não estão sozinhos. Ele exclamou, a emoção fervilhando. Ela sorriu, claramente entusiasmada com a ideia. Isso pode ser poderoso, mostrar nosso compromisso com eles e suas demandas. Vamos colocar isso em prática. Assim, começaram a planejar a reunião. Miguel sentia a adrenalina correr em suas veias enquanto cada detalhe era discutido. A empolgação crescia à medida que imaginava um encontro pleno de vozes, histórias e sonhos entrelaçados. Ele não queria apenas uma parceria, queria que os agricultores se sentissem parte da história. Os dias passaram rapidamente e a expectativa foi aumentando. Finalmente, chegou o dia da reunião. As cadeiras estavam dispostas em círculo, criando um espaço de união. O coração de Miguel pulsava intensamente. Ele se levantou para falar e viu os rostos familiares, a esperança brilhando nos olhos deles. Estamos aqui hoje porque queremos escutar vocês. Nossa luta vai além de números e lucros. Queremos construir um futuro juntos, anunciou ele com a voz firme. No fundo da sala, viu o homem de terno, observando. Uma mistura de certo conforto e tensão tomou conta de Miguel. Seria possível que esse rival também estivesse ali para ouvir e aprender? Então, ele pegou um papel e, num gesto ousado, revelou sua visão para a cooperativa. A união faz a força. Juntos, nós podemos transformar esta indústria. Um murmúrio correu pela sala. Era o som da esperança e do espírito de luta. Miguel sentiu a energia aumentar. Mas, ao olhar para o homem, as expressões dele mostravam que a competição estava longe de ser a única preocupação. E no meio de toda aquela emoção, uma pergunta surgiu na mente de Miguel. E se essa união chamasse a atenção de poderosos o suficiente para tentar derrubá-los? A batalha estava só começando, e o competitivo sorriso do homem de terno estava prestes a trazer à tona uma nova adversidade. A resposta para essa inquietação estava mais próxima do que ele imaginava. Miguel respirou fundo, seu coração pulsando forte em seu peito. O murmúrio da sala se intensificava, e ele podia sentir a tensão no ar. O olhar do homem de terno pairava sobre ele como uma sombra. Era como se aquele rival soubesse exatamente a força que Miguel e os agricultores poderiam alcançar juntos. Mas a ansiedade também se misturava à determinação. Ele se levantou, decidido a transformar a atmosfera. Vamos falar sobre o que significa realmente união. Não estamos apenas criando uma cooperativa, estamos se erguendo como uma família. As palavras voaram da sua boca, carregadas de emoção. Ele podia sentir a energia vibrar nas cadeiras, cada rosto na plateia, encorajando-o silenciosamente a continuar. Temos histórias poderosas, vozes que precisam ser ouvidas. Juntos podemos desafiar o sistema que nos margina. Os agricultores começaram a acenar, alguns murmurando palavras de apoio, enquanto outros pareciam absorver cada palavra. Miguel olhou para Luana, tentando captar sua reação. Ela estava com um sorriso de aprovação, e isso o incentivou ainda mais. Nesse momento de empoderamento, Miguel avistou um dos agricultores mais velhos, seu Antônio, que sempre contava histórias de como cultivava a terra há mais de 50 anos. Seu Antônio, vem cá, compartilha um pouco da sua história com todos nós. Miguel o convidou, a voz cheia de animação. Sentindo um calafrio de insegurança, mas também um calor dadas as vozes que o encorajavam, seu Antônio se levantou. Bom, é como eu sempre digo, nós não estamos apenas plantando alimentos, estamos semeando sonhos.
A sala irrompeu em aplausos. A força das palavras daquele homem velho reverberou em todos ali presentes. Miguel observou emocionado. Ele sabia que cada história seria uma peça fundamental naquela grande mudança. Como aquele sentimento pulsante poderia combater o terno frio e calculista que observava do canto? Mas enquanto a emoção tomava conta do ambiente e as ideias fluíam, ele não pôde ignorar o olhar do homem de terno. O homem parecia inclinado para a frente, como se estivesse absorvendo cada palavra, anotando em uma pequena caderneta. O que estaria pensando? Miguel suspirou baixinho, sentindo a pressão de representar todos ali. Estamos prontos para ver um novo amanhecer, e não o faremos apenas por nós mesmos, mas também para aqueles que vierem a seguir. Juntos somos mais fortes e mais sábios. Nesse momento de declaração, a sala foi dominada por aplausos ensurdecedores. Agricultores estavam levantando as mãos, exclamando palavras de força, como se um novo pacto estivesse se formando. Mas, ao mesmo tempo, a sombra do homem de terno se estendia sobre Miguel. Ele olhou para ele uma última vez e o viu com um leve sorriso. Foi daí que Miguel sentiu um arrepio na espinha. E se aquela reunião não fosse apenas uma oportunidade de união, mas também uma armadilha? As palavras de encorajamento dele agora conviveriam com a inquietação crescente em sua mente. E enquanto o entusiasmo preenchia a sala, Miguel percebeu que a decisão que tomariam a seguir poderia não ser apenas uma questão de tempo, mas uma questão de sobrevivência. Precisamos saber nossos limites, mas até que ponto podemos ir juntos sem nos perdermos? Miguel pensou. A resposta parecia distante, mas naquele momento ele não poderia deixar esse pensamento e a tensão sair de sua mente. Quando a reunião se encerrou, Miguel olhou para Luana e ela curvou a cabeça, intrigada. — O que você está pensando? Ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. A dúvida que assombrava Miguel era clara. Se o homem de terno estivesse mais perto do que imaginava, e se a próxima jogada de seu rival fosse no terreno onde ele e os agricultores tentavam semear esperança. A realidade se aproximava, e ele sabia que precisarão agir rapidamente. O futuro não estava apenas em jogo, era uma corrida contra o relógio. Miguel saiu da sala, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. O entusiasmo da reunião ainda pulsava nas suas veias, mas a presença daquele homem de terno ficou como uma névoa espessa em sua mente. O que ele realmente queria? Qual era o próximo movimento dele? A caminhonete de Miguel aguardava no estacionamento, e ele sentiu a necessidade de respirar fundo. O ar quente da tarde fez com que suas ideias fervilhantes clareassem um pouco. Ele precisava pensar, mas a pressão da responsabilidade caía pesadamente sobre seus ombros. Cada passo até a sua caminhonete era uma batalha. — Luana, você acredita que estamos prontos para esse desafio? Ele perguntou, girando a chave na ignição. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com determinação. Mais do que prontos, Miguel, mas precisamos ser estratégicos. Não podemos subestimar aquele homem. Ele não é só um terno, é um símbolo da antiga forma de fazer negócios. Aquela constatação fez Miguel parar. Ele queria lutar, mas como poderia batalhar contra uma máquina tão bem lubrificada? O homem de terno não estava apenas em busca de lucro, mas de poder, e isso o deixava inquieto. Precisamos reunir o grupo novamente, Miguel decidiu. Não podemos avançar apenas com palavras, precisamos de um plano sólido. Ao chegar ao centro comunitário, Miguel encontrou uma sala repleta de rostos conhecidos. Ele respirou fundo antes de começar a falar novamente nesta nova arena de ideias e esperanças. Estamos aqui hoje para fortalecer nossa união e nossas estratégias. O homem de terno pode ter o poder, mas nós temos a terra, ele exclamou, impulsionando a energia em cada canto da sala. O murmúrio de apoio ecoou mais uma vez. Miguel notou que a chama da determinação voltava a brilhar nos olhos de cada um.
Ele começou a sugerir ideias, a forjar táticas com a colaboração daquela gente simples, mas potente. Seu Antônio se levantou novamente com a voz firme. Se estamos prontos para plantar sonhos, precisamos saber qual solo estamos preparando. A sala ficou em silêncio, absorvendo a profundidade das palavras. Era isso. Eles precisavam de um solo fértil, e isso vinha da confiança e do conhecimento. Miguel não parou por aí. Se sustentar a união é nosso objetivo, então vamos buscar aliados que já enfrentaram batalhas como a nossa. Não estamos sozinhos. Cada frase que saía da sua boca ampliava a visão daquele futuro que ele desejava, mas o peso da incerteza sobre o homem de terno não se afastava completamente. As vozes começaram a se entrelaçar numa sinfonia de esperanças e planos. A unidade da sala era palpável, e Miguel sentiu que, apesar do confronto que se avizinhava, eles eram uma força a ser reconhecida. Mas uma dúvida persistente estalava em sua mente. Como desmascarar as intenções do rival antes que fosse tarde demais? Enquanto as discussões fervilhavam ao seu redor, Miguel viu Luana observá-lo com um olhar intenso. Eu vejo você lutando por isso. Mas por que não buscamos a ajuda de alguém que conheça esse mundo? Talvez alguém que já tenha lidado com esse homem de terno antes. Ela sugeriu, quase com um sussurro. Essa ideia o fez arrepiar. Era arriscado, mas poderia também ser a chave para a vitória. Quem seria essa pessoa? Eles precisavam agir rapidamente, mas o que Miguel não esperava era que essa pergunta o levaria a uma revelação que mudaria o curso da luta. E enquanto as luzes da sala acendiam novas ideias e esperanças, Miguel percebeu que cada passo poderia ser um movimento decisivo na grande partida. Ele só precisava saber a quem se voltar. Seus pensamentos tumultuados quando ele surpreendeu um rosto familiar do outro lado da sala. Alguém que poderia ser a resposta que procurava. Miguel encarou a sala. Os rostos iluminados pela expectativa e esperança. Ao fundo, uma presença familiar. O senhor Alfredo, um velho conhecido de Dona Alice, aparecia com um olhar de determinação. Ele sempre foi um defensor incansável dos pequenos agricultores. O coração de Miguel disparou. Aquela poderia ser a resposta que tanto esperava. Todos conhecem o senhor Alfredo, certo? Miguel falou, chamando a atenção da plateia. Ele perdeu o medo e a hesitação. Ele pode nos ajudar. Ele sabe como enfrentar o poder dos grandes e pode nos mostrar como nos proteger contra as armadilhas desse tipo de proposta. Os olhares mudaram de ansiedade para alívio. Senhor Alfredo sorriu e se levantou. Vocês não estão sozinhos nessa batalha. Na verdade, a união de vocês já é um grande começo. Mas o conhecimento é a verdadeira arma. Vamos nos unir e nos preparar para os desafios. Eu tenho experiências e conexões que podem fortalecer suas vozes. Juntos, faremos história. Miguel sentiu a paixão e a energia se espalharem na sala. Eles estavam prontos. Cada agricultor começou a compartilhar suas histórias, seus medos e esperanças. Uma tempestade de ideias brotou enquanto eles discutiam estratégias para enfrentar o homem de terno, o que poderia ser sua maior adversidade até agora. Precisamos mostrar que somos uma força, não apenas um grupo de agricultores. Vamos montar um evento de apresentação, chamando aliados e formulando alianças. Miguel sugeriu, absorvendo a energia que estava em cada um dos presentes. E queremos que o mundo conheça nossas histórias e nossas lutas. Vamos fazer barulho. A sala ecoava como um tambor pulsante. Cada batida uma promessa de transformação. O plano tomou forma e, no fundo, Miguel sabia que a sabedoria de Alfredo e a força dos agricultores eram ingredientes essenciais. Mas o pensamento sobre o homem de terno ainda pairava como uma sombra. A equipe se organizou. A energia compartilhada transbordava. A determinação de Miguel crescia a cada discussão. Ele podia sentir que estavam prestes a se tornar um movimento.
A data do evento foi marcada, e logo eles se prepararam para a batalha decisiva. No dia da apresentação, Miguel olhou para os rostos sorridentes ao seu redor. A grande sala estava cheia, agricultores e aliados juntos, unidos em uma só missão. Ele subiu ao palco, sua ousadia renovada, e começou a falar com fervor sobre tudo o que haviam enfrentado. As histórias de cada agricultor foram contadas e celebradas. O murmúrio se transformou em aplausos, as emoções corriam soltas e os olhos brilhavam. A conexão entre eles pulsava. Os rostos refletiam não só esperança, mas também a força que permanecia firme apesar de todos os desafios. Ao final da apresentação, Miguel avistou o homem de terno entre a multidão. Ele estava alheio ao que parecia ser uma revolução crescente. Mas Miguel, em vez de se preocupar com a figura, decidiu que era hora de virar o foco. Isso não é apenas sobre negócios, isto é sobre vidas, e a nossa luta começou aqui e agora. Apresentou dados, pesquisas e até gráficos que mostravam como a tecnologia poderia mudar não apenas a economia, mas a própria essência da vida dessas pessoas. Miguel sentiu a energia da sala explodir em celebração. Ele sabia que havia tocado algo profundo e, ao olhar para o homem de terno, percebeu que a expressão fria dele começava a vacilar. Quando as perguntas começaram a surgir, Miguel viu nas expressões do público a transformação acontecendo. "Quem são vocês?" um jornal local perguntou intrigado. Foi nesse momento que o peso do que tinham construído veio à tona. O diálogo não era sobre uma competição, era sobre um novo início. O homem de terno levantou a mão e o murmúrio na sala cessou. "Eu gostaria de entender mais sobre o que vocês estão fazendo." Sua voz era calma, mas Miguel sentiu que era uma tentativa de contê-los, de trazer o controle de volta para ele. "Estamos fazendo história!" Miguel exclamou com a voz cheia de coragem. "E essa história é de todos nós. Não temos interesse em propostas que possam diluir nossos sonhos ou as histórias que aqui estão presentes." E com isso, Miguel percebeu que a verdadeira luta não era contra o homem de terno, mas a favor da força coletiva, do amor por suas raízes e da crença inabalável no futuro. O que começou como um sonho solitário, agora ecoava como uma orquestra, uma verdadeira sinfonia de esperança. No final do evento, enquanto os agricultores celebravam, Miguel olhou para Senhor Alfredo, que sorriu em aprovação. Ele sabia que havia vencido mais do que uma batalha. Havia ajudado a construir uma base sólida para o futuro de sua comunidade. E assim, Miguel deu um passo à frente. Lembrou-se de Dona Alice e de suas palavras sobre a simplicidade e a força que reside na verdadeira união. A expressão de orgulho em seu rosto era visível. Ele sabia que aquela era apenas a primeira página de uma história grandiosa. Então, um pensamento atravessou sua mente. A jornada estava apenas começando. Os desafios viriam, mas juntos eles se tornariam cada vez mais fortes. E, finalmente sentindo que poderia fazer a diferença, Miguel sorriu, satisfeito. Era hora de mostrar que sonhos podem sim ser realizados. Agora é a sua vez. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo que ajuda a trazer continuamente mais conteúdo inspirador. Comente suas reações e teorias sobre o final que pode mudar vidas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer parte desta comunidade que acredita na força dos sonhos.